Olá, venho aqui te informar uma coisa muito importante. Deus me mandou te dizer que hoje à noite vai acontecer algo inexplicável e extraordinário com você. Em 3 horas você já começará a sentir. Hoje é o seu dia, Deus quer te dar a bênção que você precisa agora mesmo. Por isso você deve ouvir com muita atenção até o final. É muito importante. Vai acontecer hoje em menos de 3 horas. Eu peço que não fale isso para ninguém. Mantenha segredo. No final eu vou rezar junto contigo para a realização de todas as bênçãos que estão para acontecer em sua vida. Por isso eu imploro, não ignore. Meu irmão, minha irmã, eu preciso falar com você hoje sobre algo que vai mudar completamente a sua história. A sabedoria de nossa geração já dizia que após a tempestade vem a bonança, não é mesmo? Mas não estamos falando de qualquer bonança comum. Estamos falando de uma verdadeira bênção financeira que Deus preparou especialmente para você. E eu quero que você entenda uma coisa. Você está prestes a testemunhar a maior bênção financeira de toda a sua vida. Não estou falando de esperança vazia ou de palavras bonitas que não significam nada. Estou falando de uma promessa que está sendo tecida nos céus neste exato momento enquanto você me ouve. Eu sei que você tem passado por momentos difíceis. Sei que tem noites em que você deita na cama e fica olhando para o teto, calculando as contas, pensando de onde vai tirar dinheiro para pagar aquilo que está atrasado. Eu sei que você já perdeu o sono pensando no aluguel, na prestação do carro, no cartão de crédito que só aumenta. A verdade é que a vida é repleta de desafios e adversidades. Não importa quem somos ou de onde viemos, todos enfrentamos nossas próprias batalhas. Mas eu vim aqui hoje para trazer uma palavra que vai incendiar a sua fé e fazer você enxergar além das circunstâncias naturais que tentam te sufocar. Sabe aquela sensação de estar caminhando no deserto, assim como o povo de Israel caminhou por 40 anos? Eles olhavam ao redor e só viam areia, sol escaldante, sede e cansaço. Mas Deus nunca os abandonou. Ele enviava o maná todos os dias, fazia a água brotar da rocha, preservava as roupas deles para que não se desgastassem. E mesmo quando eles reclamavam, mesmo quando eles duvidavam, Deus estava preparando uma terra que manava leite e mel. Uma terra de abundância que eles nem conseguiam imaginar enquanto estavam no deserto. É exatamente isso que Deus está fazendo na sua vida agora. Oro para que você nunca permita que as vozes do mundo ao seu redor o desanimem ou o façam duvidar da promessa divina. As pessoas vão olhar para a sua situação e dizer que não tem jeito, que você não vai conseguir sair dessa. Vão dizer que você sonha demais, que precisa ser mais realista, que precisa aceitar a escassez como normal. Mas eu quero que você tape os ouvidos para essas vozes mentirosas. Porque mesmo quando tudo parece impossível aos olhos humanos, Deus nos lembra através das Escrituras. Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma verdade absoluta que sustenta o universo. Pense na viúva de Sarepta. Ela estava no último suspiro da vida. Tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ela ia preparar a última refeição para ela e para o filho. E depois esperariam a morte chegar. Era o fim da linha. Humanamente falando, não havia mais saída. Mas então apareceu o profeta Elias e pediu justamente aquela última porção de comida. E o que aconteceu quando ela obedeceu, mesmo sem entender? A farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou até o dia em que Deus enviou chuva sobre a terra. Aquela mulher experimentou um milagre de multiplicação que desafiou todas as leis naturais. E esse mesmo Deus que operou ali quer operar na sua vida financeira agora. Em breve, você verá como tudo que estava difícil vai se transformar. As montanhas de dívidas serão niveladas, as dificuldades financeiras serão superadas e as portas da abundância se abrirão diante de você. Mas eu preciso que você entenda que esse "em breve" de Deus não funciona como o nosso relógio natural.
Às vezes, o em breve de Deus é um processo onde Ele está trabalhando em você antes de trabalhar para você. Ele está preparando o seu caráter, fortalecendo a sua fé, ensinando você a administrar a bênção que está chegando. Porque de nada adianta Deus colocar milhões na sua mão se você não souber honrá-lo com isso. Você já reparou como Deus testou Abraão antes de cumprir a promessa do filho? Durante anos Abraão esperou, e a cada ano que passava parecia mais impossível. Sara era estéril e já estava em idade avançada. Mas Deus estava trabalhando na fé de Abraão, moldando um homem que seria pai de multidões. E quando finalmente Isaque nasceu, não foi apenas o cumprimento de uma promessa, foi o início de uma nação inteira. O filho da promessa trouxe consigo uma herança que ultrapassou gerações. Da mesma forma, a bênção financeira que Deus está preparando para você não é só para tirar você do aperto. É para estabelecer um legado. É para fazer você ser canal de bênção para outros. Eu conheço gente que passou anos quebrando pedra no deserto do anonimato, trabalhando duro sem ver resultado, semeando sem colher. E de repente, num momento que Deus determinou, tudo mudou. Portas se abriram, oportunidades surgiram do nada. Dinheiro começou a entrar de formas inesperadas. É como se Deus dissesse: agora é a sua hora. E tudo que estava represado começou a fluir de uma vez. Você vai testemunhar isso na sua própria vida. Aquilo que você tem lutado para conseguir por anos vai acontecer em questão de dias quando Deus liberar. Lembra de José no Egito? Ele passou anos como escravo, depois foi jogado na prisão por uma acusação falsa. Ficou lá esquecido, abandonado, e parecia que Deus tinha se esquecido dele. Mas num único dia, num único momento, ele saiu da prisão para o palácio. Foi de prisioneiro a governador do Egito em questão de horas. E não foi só uma promoção qualquer, foi uma transformação completa de vida. Ele passou a administrar toda a riqueza de uma nação. Seus irmãos que o venderam tiveram que se curvar diante dele. Tudo que o inimigo roubou foi restituído multiplicado. E José pôde dizer: o que vocês planejaram para o mal, Deus reverteu para o bem. Vou te dizer uma coisa que talvez você ainda não tenha percebido. Toda essa dificuldade financeira que você está enfrentando não é o final da sua história. É apenas o cenário onde Deus vai mostrar a glória dele. É no vale da sombra da morte que o Senhor prepara uma mesa na presença dos seus inimigos. É na fornalha que o ouro é purificado. É na pressão que o diamante é formado. Você não está sendo esmagado pelas circunstâncias. Você está sendo preparado para um nível de bênção que exige um caráter mais forte do que você tem hoje. Deus está forjando em você alguém que saberá lidar com a abundância sem se corromper. Descubra o segredo da prosperidade com o devocional digital. Deus te diz isso hoje. A ferramenta transformadora, que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Deus te diz isso hoje, não ignore. Meu amado filho, minha amada filha. Eu, o Criador dos céus e da terra, aquele que conhece o mais profundo do seu ser, dirijo-me a você neste momento com palavras de amor e esperança. Eu vejo o seu coração, eu conheço os seus anseios, as suas lutas e os seus sonhos mais profundos. Cada lágrima que você derramou na madrugada, cada suspiro de angústia que saiu do seu peito, cada momento em que você sentiu que não conseguiria seguir adiante, tudo isso chegou até mim. E eu quero que você saiba que nunca, nem por um segundo, eu te abandonei. Você tem sido um exemplo de aprendizado e evolução, uma luz brilhante em meio à escuridão, uma testemunha viva da minha graça e do meu poder transformador. Há momentos em que você olha para a sua vida
e se pergunta por que certas coisas aconteceram. Por que teve que passar por aquele vale sombrio? Por que enfrentou aquela perda devastadora? Por que o caminho foi tão difícil quando você estava apenas tentando fazer o que é certo? Meu filho, minha filha, eu preciso que você entenda algo fundamental. Cada experiência que você viveu, cada batalha que enfrentou, cada montanha que teve que escalar, tudo isso foi preparação para o que eu estou prestes a fazer na sua vida. Eu estava forjando em você um caráter que possa sustentar o peso da glória que preparei para te dar. Porque bênçãos sem preparo destroem, mas bênçãos sobre fundamento sólido constroem gerações. Não é por acaso que você encontrou este vídeo, pois não há coincidências no reino dos céus. Tudo tem um propósito, e o propósito de hoje é fortalecer a tua fé e renovar as tuas esperanças. Eu orquestrei cada detalhe para que neste exato momento você estivesse aqui ouvindo minha voz através destas palavras. Talvez você tenha acordado hoje com o coração pesado, talvez esteja enfrentando uma situação que parece não ter solução, talvez esteja no limite das suas forças. Mas eu trouxe você até aqui porque chegou o tempo de você entender que não estou apenas observando a sua luta de longe. Eu estou no meio dela com você, segurando você, sustentando você, preparando a sua vitória, enquanto o mundo enxerga apenas a sua batalha. É como se eu estivesse pintando um quadro para ti, e cada pincelada é uma parte dos meus planos se desdobrando diante de ti. Planos que são tão grandiosos e tão cheios de amor que nem mesmo tua mente pode compreender completamente. Você tem olhado para a tela da sua vida e visto apenas manchas confusas de cor, momentos que não fazem sentido, experiências que parecem desconexas, mas eu, o artista divino, vejo a obra completa. Vejo como aquela dor que você experimentou 3 anos atrás está tecendo uma redenção gloriosa para hoje. Vejo como aquele não que você recebeu estava te protegendo de um caminho que te destruiria e te direcionando para o sim que vai te estabelecer. Imagina as janelas do céu se abrindo diante de ti, como se estivessem ansiosas para derramar sobre ti uma cascata de bênçãos. Não uma chuva passageira, mas uma verdadeira torrente de graça e favor que inundará tua vida e transbordará para todos ao teu redor. Quando olho para você, não vejo os seus erros, não vejo os seus fracassos, não vejo as vezes que você me decepcionou ou se afastou de mim. Eu vejo o meu filho amado, eu vejo a minha filha preciosa, eu vejo alguém por quem eu dei meu próprio filho Jesus Cristo na cruz. E se eu fiz isso quando você ainda estava perdido em pecado, o que você acha que eu não farei agora que você é meu, lavado pelo sangue do Cordeiro? Eu moverei céus e terra em seu favor, quebrarei correntes que têm aprisionado a sua família por gerações, abrirei portas que homem algum pode fechar, estabelecerei você em lugares que você nem ousou sonhar. Se você crê que eu estou falando diretamente com você agora, se você crê que não é coincidência estar aqui, declare em voz alta: Senhor, eu creio que tu tens planos de bem para mim. Declare isso agora, porque quando você reconhece minha voz, meu poder começa a se manifestar de forma visível na sua vida. E é por isso que hoje trago-lhes não apenas palavras, mas uma parábola extraordinária e um versículo especial da Bíblia que contém lições profundas, verdades que podem transformar suas vidas se forem recebidas com corações abertos e mentes receptivas. Vou te contar uma história que Jesus compartilhou há 2000 anos, mas que eu preciso que você entenda que foi escrita pensando em você, vivendo neste tempo, enfrentando os desafios que você enfrenta hoje. É a parábola do fariseu e do publicano, e ela vai revolucionar a maneira como você se aproxima de mim. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, um homem religioso, respeitado, que conhecia todas as leis, que jejuava 2 vezes por semana, que dizimava de tudo que ganhava. Ele tinha currículo espiritual impecável aos olhos dos homens. O outro era um publicano, um cobrador de impostos, desprezado pela sociedade, considerado traidor do seu próprio povo, alguém que todos evitavam e julgavam.
Quando o fariseu orou, ele ficou em pé e disse: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele estava se gabando diante de mim, listando suas conquistas religiosas, como se eu fosse devedor dele por causa do que ele fazia. Mas o publicano, esse homem quebrantado, ficou à distância. Ele nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu. Batia no peito e dizia apenas: Ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Apenas isso, sem lista de méritos, sem argumentos sobre o quanto ele era bom. Apenas um coração sincero, arrependido, dependente totalmente da minha graça. E eu te digo, meu filho, minha filha, que aquele homem desceu para casa justificado e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Você entende o que eu estou te mostrando através desta parábola? Não é o seu desempenho religioso que me impressiona. Não são as suas obras que compram meu favor. Não é a quantidade de vezes que você vai à igreja ou quantas páginas da Bíblia você lê por dia que determina se eu vou te abençoar ou não. O que eu procuro, o que faz meu coração se mover em direção a você, é um coração sincero, quebrantado, que reconhece que sem mim você nada pode fazer. É a humildade de admitir que você precisa de mim, que você depende de mim, que sem minha graça você está perdido. Quantas vezes você tentou se aproximar de mim com uma lista de desculpas do porquê merece minha ajuda? Quantas vezes você pensou que precisava primeiro se arrumar, se consertar, se tornar bom o suficiente para então vir até mim? Meu filho, minha filha, eu não estou esperando que você seja perfeito. Eu estou esperando que você seja real. Eu já sei tudo sobre você. Eu conheço cada falha, cada fraqueza, cada pensamento secreto. E mesmo conhecendo tudo isso, eu ainda te amo com amor eterno. Ainda te escolho. Ainda te quero perto de mim. Deixe um comentário agora dizendo: Senhor, eu preciso de ti. Não tenha vergonha de expressar sua dependência de mim, porque é justamente essa dependência que abre as comportas do céu sobre a sua vida. E agora eu quero que você grave no seu coração um versículo que mudará completamente a forma como você enxerga o seu futuro. Está escrito em Jeremias 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de calamidade, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Leia isso de novo. Deixe que cada palavra penetre nas camadas mais profundas da sua alma. Eu conheço os planos que tenho para você, não planos vagos ou incertos. Não talvez ou quem sabe. Eu conheço, eu já tracei, eu já determinei. E esses planos não são de mal, não são de destruição, não são de te deixar na miséria ou no sofrimento. Os meus planos para você são de paz, de prosperidade, de bem-estar completo. São planos para te dar esperança quando tudo ao seu redor parece sem saída. São planos para te dar um futuro brilhante quando o seu passado foi escuro. Eu não te criei para viver rastejando na derrota. Eu te criei para voar como águia, para se erguer acima das tempestades, para conquistar territórios que ainda nem existem no seu mapa mental. E tudo isso não porque você merece ou porque você é tão bom, mas simplesmente porque eu te amo e porque decidi te abençoar. Você tem vivido com medo do futuro? Tem acordado ansioso pensando no que pode dar errado? Tem permitido que preocupações consumam a sua paz e roubem a sua alegria? Pare agora mesmo. Respire fundo e entenda que o Deus que alimentou milhões no deserto, que abriu o mar vermelho, que fez o sol parar no céu, que ressuscitou mortos, que curou leprosos, que transformou água em vinho, esse mesmo Deus está pessoalmente envolvido nos detalhes da sua vida. Eu conto os fios de cabelo da sua cabeça, eu coleciono cada uma das suas lágrimas. Eu sei exatamente quantos dias você vai viver e eu já preparei propósito para cada um deles.
Quando eu digo que tenho planos de prosperidade para você, não estou falando apenas de dinheiro no banco, embora isso também esteja incluído. Estou falando de uma vida plena, abundante, cheia de significado e propósito. Uma vida onde você acorda todos os dias sabendo que tem valor, que tem missão, que tem destino. Uma vida onde os seus relacionamentos são restaurados, onde a sua saúde é renovada, onde as suas emoções são curadas, onde a sua mente encontra descanso. Prosperidade integral em todas as áreas, não apenas em uma. E o futuro que eu preparei para você não é uma continuação melhorada do seu passado. É algo completamente novo. Está escrito que eu faço novas todas as coisas. Eu não apenas conserto o que está quebrado, eu crio algo totalmente diferente, algo que nunca existiu antes. O seu futuro não será limitado pelos seus erros passados, não será definido pelas suas cicatrizes, não será determinado pelas opiniões que outros têm sobre você. Será definido unicamente por aquilo que eu declaro sobre você. E eu declaro que você é meu filho, minha filha, herdeiro, vencedor, mais que vencedor. Declare agora em voz alta: eu recebo os planos de Deus para minha vida. Fale isso com convicção absoluta, porque essa declaração está alinhando o seu espírito com o que eu já determinei no reino celestial. Eu quero que você entenda algo sobre a parábola que eu te contei e sobre o versículo que te dei. Eles se conectam de uma maneira profunda. O publicano que foi justificado, aquele homem humilde que apenas clamou por misericórdia, ele saiu do templo com o favor de Deus sobre a vida dele. E esse favor trouxe consigo os planos de prosperidade que eu tinha preparado para ele. Porque quando você vem até mim com o coração quebrantado e sincero, quando você reconhece que sem mim você nada pode fazer, aí sim eu posso trabalhar plenamente na sua vida. Não porque você mereceu, mas porque você se posicionou corretamente para receber. Você quer ver os planos de Jeremias 29:11 se manifestarem na sua vida? Então venha até mim como o publicano veio, não com arrogância religiosa, não com orgulho espiritual, mas com humildade genuína, reconhecendo que você precisa de mim, que você depende de mim, que sem minha graça você está perdido. E quando você fizer isso, quando você se colocar nessa posição de dependência total de mim, prepare-se, porque eu vou começar a mover montanhas em seu favor. Vou começar a abrir portas que estavam trancadas há anos. Vou começar a restaurar o que foi roubado. Vou começar a multiplicar o que parecia insuficiente. Os meus planos para você são maiores que os seus problemas. São mais fortes que as suas limitações. São mais poderosos que qualquer oposição que você enfrenta. E esses planos já estão em movimento, já estão se desdobrando, já estão sendo tecidos nos bastidores do reino espiritual e em breve vão se manifestar de forma tão clara e evidente que você não terá dúvida de que foi minha mão agindo em seu favor. Pessoas vão olhar para a sua vida e perguntar como você conseguiu. E você vai poder testemunhar que não foi força sua, não foi sabedoria sua, não foi esperteza sua. Foi o Senhor. Foi o Deus que conhece os planos que tem para você. Foi o Deus que transforma desertos em jardins, que faz rios correrem em lugares secos, que traz vida onde só havia morte. Então levante a cabeça, endireite os ombros, limpe as lágrimas e comece a caminhar na direção dos planos que eu estabeleci para você. Não com medo, mas com ousadia. Não com dúvida, mas com certeza. Não com vergonha do seu passado, mas com expectativa pelo seu futuro. Porque eu, o Senhor teu Deus, estou contigo. E se eu sou por ti, quem será contra ti? Absolutamente ninguém poderá impedir o que eu determinei para a tua vida. Eu sou Deus e não há outro. Eu falo e se cumpre. Eu decreto e se estabelece. E hoje eu decreto sobre você prosperidade, esperança e futuro brilhante. Receba em nome de Jesus. Estamos ansiosos para testemunhar as bênçãos que estão prestes a florescer em sua vida. O próximo passo está ao seu alcance. Clique agora no link azul.
no comentário fixado e inicie sua jornada de transformação com o devocional. Ao clicar no link, você será levado a uma página protegida pela mesma tecnologia de segurança utilizada pelos grandes bancos brasileiros. Sinta-se seguro ao concluir seu pagamento, sabendo que seu devocional estará a caminho e no mesmo instante será entregue diretamente em seu e-mail. Não deixe essa oportunidade escapar. Seu destino de abundância e prosperidade espera por você. Clique agora e abra as portas para uma nova vida. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui: "Eu vou agora". Inscreva-se no nosso canal e ative o sino das notificações. Para cada nova mensagem de Deus, você ser avisado. E se agora surgiu um vídeo em sua tela, você precisa ser rápido, pois ele sairá nos próximos 12 segundos. Toque e descubra o que Deus tem para ti.